Ouvi um barulho fora do quarto do hospital onde cuidava do meu avô. Eram 3 da manhã. Não havia mais ninguém lá fora. Só um paciente muito estranho olhando para dentro para nós. Os olhos dele eram completamente pretos. Hospitais. Provavelmente um dos lugares onde nunca queremos estar, mas onde todos mais cedo ou mais tarde teremos que passar pelo menos uma noite para depois, com sorte, poder voltar para casa. Esses lugares são especialmente cenários de mais histórias de fantasmas do que imaginamos. E é só pensar na quantidade de energia, de dor, de alegria também, ou de morte com que esses lugares são carregados. Neste episódio, nós entramos em um hospital de madrugada, mas não é só isso. Tem mais histórias esta noite, então apague a luz e deixe-se levar. Você está ouvindo Relatos de la Noche? Boa noite à comunidade. Quero contar algo que aconteceu comigo e com minha irmã quando meu avô foi internado há alguns anos. Conto isso agora porque ele já faleceu, mas mesmo assim não consegui esquecer o que vimos no hospital. Na verdade, é daquelas coisas que a gente tenta explicar de forma lógica, mas tem detalhes que não encaixam por mais que a gente tente. Meu avô materno era um senhor muito teimoso, de personalidade forte, muito trabalhador, muito orgulhoso e, além disso, desconfiado de hospitais. Ele falava que os médicos atuais só queriam dinheiro e, se a pessoa deixasse, o manteriam lá até ele morrer. Obviamente, ele nem sempre pensava assim, mas tinha uma desconfiança muito forte dos hospitais grandes, principalmente dos novos, e dos públicos, então, nem se fala. Por isso, ao ficar gravemente doente, insistiu em ser levado a um hospital particular de confiança, antigo e pequeno, que funcionava há décadas, funcionando na cidade, ou melhor, sobrevivendo na cidade. Não era nem um pouco um lugar bonito, muito menos moderno. Era daqueles hospitais que por fora parecem uma casa grande adaptada, com ampliações estranhas, corredores estreitos, janelas altas, forros manchados e áreas inteiras que pareciam abandonadas há anos. Mas meu avô dizia que ali sim tinha médicos de verdade, que ali ele tinha sido bem atendido em outras ocasiões, e que se fosse para ficar internado seria ali ou não seria em lugar nenhum. No fim, foi como ele quis. Ele foi internado por complicação respiratória e problema cardíaco agravados por questões da idade. Ele não estava entubado nem na UTI, apenas em estado delicado. Ele precisava de oxigênio, monitoramento e várias noites de observação. Como na minha família temos o costume de nos revezar para cuidar dos doentes, nos organizamos entre vários para não deixá-lo sozinho. Minha mãe e minhas tias iam durante o dia, e à noite minha irmã e eu nos revezávamos porque morávamos mais perto. E sendo sinceros, éramos nós que aguentávamos melhor ficar acordados até tarde. A gente conseguia se divertir no celular a noite toda. O hospital tinha 3 andares. A área ativa estava no primeiro andar e parte do segundo. Havia quartos ocupados, uma pequena estação de enfermagem, uma salinha de espera com poltronas de vinil verde e rachado e uma capela minúscula com o espaço deixado por uma pequena imagem de Nossa Senhora e uma lâmpada que parecia prestes a queimar. Mas também havia outra área nos fundos que já quase não era usada. No segundo andar também havia outra área nos fundos que já quase não era usada. Lá havia uma sala de cirurgia antiga, 2 salas de recuperação abandonadas e 2 quartos fechados. Dava para perceber porque as luzes quase nunca estavam acesas, e porque, quando a gente passava perto, o cheiro era diferente, como de poeira de lugar fechado. As portas tinham janelinhas longas e opacas, e atrás de algumas ainda dava para ver móveis cobertos com lençóis. A primeira noite sozinho com meu avô foi difícil, mas não por algo estranho. Ele quase não dormia, reclamava do barulho, da luz do corredor, do cateter, da comida, da temperatura do ar-condicionado. Já era por volta da 1 da manhã quando ele finalmente ficou tranquilo.
Meu avô respirava com aquele som curto e cansado que os doentes fazem quando conseguem se ajeitar um pouco, e eu fiquei em uma poltrona, ao lado da cama, olhando o celular, só tentando não dormir. A porta do quarto tinha uma pequena janela retangular, suficiente para ver quem passava no corredor. Enfermeiras, familiares, um médico, qualquer pessoa. Já havia me acostumado a olhar sempre que via uma sombra se mover do outro lado. Não lembro o horário exato em que o vi pela primeira vez. Devia ser mais de 3 da manhã. E eu me lembro disso porque já tinha notado que o hospital, a essa hora, até parecia diferente. Já não se ouviam vozes, nem telefones, nem passos frequentes. Acho que até o pessoal do turno da noite ia dormir. Só um ou outro apito de máquina, as rodas de algum carrinho distante e o barulho do oxigênio do meu avô. Vi uma figura passando pela janelinha. Não ia rápido, nem com aquela pressa do pessoal. Na verdade, caminhava bem devagar, como se mal conseguisse avançar. Achei que era um paciente. Nesse hospital, às vezes dava para ver alguns andando por aí, principalmente os que estavam com o soro pendurado ou estavam desorientados. Mas nunca àquela hora. E o estranho foi o aspecto. Consegui ver a cabeça completamente lisa, ou pelo menos foi o que me pareceu. Muito pálida. E uma máscara de oxigênio cobrindo quase todo o rosto dela. Não era uma cânula simples como a do meu avô. Era uma máscara grande, transparente, daquelas que eu quase não vejo mais, com o tubo pendurado. Não sei porquê, mas eu parei. Fui até a porta e olhei pela janelinha. Vi o homem já um pouco mais longe, do outro lado do corredor, avançando para a parte menos iluminada. Ele usava algo como um avental ou camisola de hospital, bem folgado, e caminhava com os ombros curvados para a frente. Achei estranho sim, mas não sobrenatural. A primeira coisa que pensei foi que alguma enfermeira tinha deixado ele andar sozinho, e que, com um lugar tão velho, qualquer um podia acabar desorientado, perdido. Eu ia abrir para avisar a enfermagem. Então meu avô fez um som como se estivesse se engasgando com a própria saliva e eu esqueci do assunto. Fui com ele. Ajeitei o travesseiro dele e dei água pelo canudo. Quando olhei para fora de novo, já não havia mais ninguém. Na manhã seguinte não falei nada porque, honestamente, fiquei envergonhado. Parecia uma bobagem. Vi um homem estranho caminhando à noite. Só isso. Mas a segunda vez que o vi foi 2 noites depois. Dessa vez minha irmã estava comigo. Nós combinamos de ficar os dois porque meu avô tinha tido um dia ruim. Não queríamos que só um de nós ficasse acordado a noite toda. Ela estava cochilando no sofá por um tempo. Eu tinha saído para pegar um café na máquina que ficava quase no final do corredor. Quando estava voltando, eu vi. Ele vinha do fundo do corredor. O mesmo homem da outra noite. Ele avançava devagar, devagar demais. Como alguém muito doente que ainda assim já deveria estar desabando. Mas ele não caía. E quanto mais ele se aproximava, mais estranho ele parecia. A pele, ou o que dava para ver, tinha uma cor apagada. Era algo entre cinza e azulada. A máscara parecia mal colocada. Na verdade, parecia que ela estava incrustada na pele, colada no rosto, afundada. Os olhos dela pareciam muito escuros. Não sei se era pela luz ou se realmente não dava para distinguir. Ela usava a camisola hospitalar aberta no pescoço, mostrando uma clavícula muito marcada. Ela entrou em um quarto, e eu me apressei para chegar com meu avô antes de encontrá-lo, para cuidar dele, e para eu não ficar sozinho. Quando entrei, ouvi de novo passos no corredor. Pela janelinha pude ver que o senhor parou em frente à nossa porta. Eu pensei que agora ele ia entrar conosco por engano, como tantos pacientes desorientados, mas não. Ele ficou parado em frente à porta fechada,
quieto. Parece que ele só olhava para ela, não bateu nem tentou abrir. Ele só estava ali, parado, de perfil para mim, cabeça levemente inclinada para a janelinha. Não sei quanto tempo isso durou. Talvez 10 segundos, talvez menos. Mas para mim foi uma eternidade. Senti um desconforto muito particular. Naquele momento, ele deixou de parecer só mais um paciente. Não era normal ficar assim, imóvel, em frente a um quarto de outra pessoa àquela hora. Pensei em algo que me deu certa vergonha de admitir. Foi a primeira coisa que pensei. Já era. Já fiquei sugestionado. Já estou vendo fantasmas no hospital. Não sei por que pensei assim tão direto. Talvez pelo fato de o homem ser feio, talvez pelo lugar, pelo cansaço. Mas nem senti tanto medo naquele instante. Senti mais uma espécie de repulsa. Eu tinha certeza de que não queria aquilo na porta do quarto do meu avô. Então eu me levantei. Abri a porta de repente e não havia mais ninguém. Não é que ele tivesse ido para um lado. Não fui eu que o fiz andar. Simplesmente o corredor estava vazio. Dei 2 passos completos para fora. Olhei para ambos os lados e nada. Olhei o posto de enfermagem e estava vazia. Uma enfermeira estava subindo naquele momento e me perguntou se eu precisava de alguma coisa. E eu, para não parecer louco, disse que não. Só estava esticando as pernas. Voltei ao quarto sem contar para minha irmã. Não quis porque me parecia ridículo. Além disso, meu avô estava acordado e eu não queria preocupá-lo. Ele era daquele tipo de pessoa que, se ouvisse algo assim, ficava com aquilo na cabeça. Eu não podia contar para ele que achava que estava vendo fantasmas. Na noite seguinte, ficamos juntos de novo. Dormi um pouco porque não aguentava mais e minha irmã ficou acordada. Por volta das 4 da manhã, ela me acordou de um jeito estranho, sentando-se ereta no sofá. Esse movimento me fez abrir os olhos. Eu a vi olhando para a porta. Eu ia perguntar o que estava acontecendo, mas ela fez um sinal para eu ficar quieto. Ela não falava. Ela só estava apontando para a janela da porta. Levantei devagar e me aproximei. Lá estava de novo. Só que não estava na frente do nosso quarto, mas sim alguns metros à frente, em frente a outro quarto cuja porta estava aberta. Era o quarto de um idoso internado naquela tarde, se não me engano. À noite ele não tinha acompanhante, só um filho que ficou um tempo e depois saiu. A figura estava parada, olhando para dentro. Minha irmã respirava bem baixinho. Depois ela disse quase num sussurro: "Você está vendo?" Assenti com a cabeça. Isso foi o que mais me inquietou. Saber que não era imaginação minha. Que ela também via. Que não era uma peça pregada pelo sono, pelo cansaço. Pensei que fosse um paciente. Ela me disse sem desviar o olhar. Eu não soube o que responder para ela. Ficamos assim por alguns segundos. A figura não entrava nem se movia. Só observava. De repente, inclinou-se um pouco para a frente. Como quando alguém vai se inclinar para enxergar melhor em um lugar escuro. Minha irmã recuou e senti que eu não queria mais continuar olhando para ele. Ela foi a primeira a se afastar. "Não gosto disso", ela disse. "Feche, por favor." Fechei a porta do quarto do vovô, mesmo sem saber o que isso mudaria. Minha avó estava dormindo, alheia a tudo. Nós ficamos ali sem falar, só ouvindo. Eu esperava ouvir passos, ou que batessem, ou qualquer coisa. Mas o que ouvimos foi outra coisa. Primeiro um baque seco. Depois um barulho de móveis ou algo sendo arrastado. Logo depois, uma voz masculina desesperada pediu ajuda. Foi um
Me ajudem, mas como se estivesse se afogando, como alguém que não conseguia respirar direito. Minha irmã saiu antes de mim. Eu fui atrás dela. Vimos a porta do quarto daquela senhora completamente aberta e uma enfermeira entrando correndo. Depois subiram mais duas do primeiro andar. Quando nos aproximamos, o paciente estava meio levantado na cama, tossindo, agitando os braços, tentando puxar ar. A camisola dele estava bagunçado e os tubos do chão enrolados tentavam acalmá-lo. Lembro muito do rosto dele porque estava fora de si. Não era a expressão de um susto normal. Ele estava pálido, com os olhos bem abertos, tocando o pescoço. Ele está me enforcando, dizia. Não, ele está me enforcando. Uma das enfermeiras dizia para ele se acalmar, que com certeza tinha sido um pesadelo, que não havia mais ninguém ali, que respirasse devagar. Não, eu não estava dormindo. Ele insistia. Ele subiu em cima de mim. Aquele homem subiu em cima de mim. Virei-me imediatamente para o corredor. Já não havia mais ninguém ali. A figura que vimos já não estava lá, nem sinal dela. Chegou um médico sonolento. Verificaram os sinais vitais, levantaram a grade da cama, fizeram perguntas. Minha irmã e eu ficamos ali ao lado, quietos. Uma das enfermeiras, que talvez tenha notado nossas caras, nos perguntou se tínhamos ouvido algo. Minha irmã demorou para responder. Eu até pensei que ela não diria nada, mas acabou falando. É que vimos um senhor parado aqui fora. Ela disse pouco antes do paciente gritar, mas estava muito estranho. Ele usava uma máscara de oxigênio. A enfermeira franziu a testa. E como ele era? Não muito alto. Bem, não tão alto, mas muito magro, pálido, de bata. Tinha a cabeça, não sei, como sem cabelo. E uma máscara de oxigênio. Disse minha irmã. A enfermeira olhou para a colega, esperando que entendesse a quem se referia. Mas a outra disse que não havia tal paciente. Mas nós o vimos, eu disse então. Também ontem à noite ele passou na frente do quarto do meu avô. Tem alguém assim aqui. Ambas ficaram em silêncio por um instante. Depois, a primeira disse algo como que provavelmente tínhamos visto um paciente de outra ala, mas não parecia convencida. Ela nos pediu uma descrição mais detalhada. Quando minha irmã mencionou como era o rosto, que não dava para distinguir bem os traços e que a máscara parecia grande demais, a enfermeira mudou um pouco a expressão. Eu não diria que era medo, mas sim um certo desconforto. Ah, por favor, não saiam do quarto por enquanto. E se forem fazer outra coisa, avisem a gente, foi o que ele disse. Voltamos para o meu avô. Fechamos a porta. Dessa vez não apagamos a luz. Foi aí que finalmente nós dois falamos abertamente e descobri que não era a primeira vez que minha irmã também o via. Na noite anterior, enquanto eu dormia, ela viu uma silhueta parada diante do nosso quarto. Ela não me acordou porque achou que era um paciente. Eu contei para ela o que aconteceu comigo quando fui pegar meu café, sobre a porta, como ela desapareceu quando eu olhei. Nenhum de nós queria mais dizer fantasma, mas também não tínhamos outra palavra. Não dormimos nada o resto da noite. A partir daí, paramos de fazer turnos separados. Se alguém saía, o outro ficava acordado. Falamos para minha mãe que não queríamos deixar o vovô sozinho nem por um minuto, mesmo ela achando exagero. Não contamos todos os detalhes porque sabíamos como ela é e não queríamos que ela ficasse nervosa, mas contamos o suficiente para que ela entendesse que algo estava nos incomodando. Nas 2 noites seguintes, não vimos ele completamente de novo, mas aconteceram coisas que fizeram a gente continuar ali, em alerta. Numa madrugada, ouvimos alguém tentando abrir a porta do quarto devagar, sem bater, só abaixando a maçaneta com muita suavidade. Eu estava acordado, minha irmã também. Nós nos olhamos ao mesmo tempo. A maçaneta desceu uma vez. Aí soltaram a maçaneta.
Depois, de novo, não abriu porque tínhamos colocado a trava. Me aproximei pensando que seria uma enfermeira, mas antes de chegar, a maçaneta parou de se mover de repente, igualzinho da vez anterior. E de novo não tinha ninguém. Só o corredor, com aquela luz amarela feia que alguns hospitais antigos têm, e o som de uma televisão bem distante. Outra vez, meu avô acordou assustado, olhando para o canto do quarto onde estava o cilindro de oxigênio reserva. Ele nos disse: "O quê? Não deixem esse doente entrar, por favor." Eu perguntei a quem ele se referia, e ele simplesmente me respondeu que era ao senhor que não conseguia respirar. Mas olha, quero explicar para vocês que meu avô já estava medicado, muito cansado, e às vezes ficava desorientado. Quis pensar que ele tinha sonhado, mas quando falou, não parecia confuso. Estava muito lúcido, muito consciente, parecia irritado, como se realmente tivesse visto alguém no quarto e não tivesse gostado. O quê? Meu irmão e eu já estávamos exaustos. Dormíamos um pouco de dia, mas à noite a tensão de ficar atento a qualquer barulho retornava. Passamos a insistir com o médico do meu avô para que lhe desse alta ou o transferisse para outro hospital assim que possível. Ele dizia que ainda não, que precisava cumprir o período de observação, que tinha melhorado sim, mas não o suficiente. E não íamos dizer para ele: "Tire-o daí porque tem uma coisa vindo", e para fora do quarto. Não íamos. A última noite foi a pior. Não porque houve um ataque como o do outro senhor, mas porque dessa vez sentimos com muita clareza que vinha atrás do meu avô. Fui ao banheiro e minha irmã ficou com ele. Quando voltei, ela estava de pé ao lado da cama, muito rígida, sem tirar os olhos da porta. "O que aconteceu?" eu perguntei. Ele não respondeu imediatamente, apenas apontou. A janelinha da porta ficava na altura da cama do meu avô, e atrás daquele vidro fosco dava para ver uma sombra imóvel. Não muito definida, mas claramente humana. E estava encostada na porta, parada ali. Meu avô já estava acordado também. Ele respirava rápido, sem olhar para a porta. E ele pediu para, por favor, não abrirmos. Isso foi o que mais me marcou, Uriel. A voz do meu avô assustado dizendo: "Não abram para ele." Como se soubesse que havia alguém do outro lado. Como se ele já sentisse isso há tempos. A sombra não se movia. Peguei uma cadeira dobrável que estava ali, mais por instinto do que por outra coisa. Minha irmã ficou ao lado da cama do meu avô e pegou o controle para chamar o posto de enfermagem, mas a ligação não completava. Não sei se estava com defeito, se ela não apertou direito, ou se eu me lembro disso pior do que realmente foi, mas fiquei muito desesperado naquele momento. A maçaneta começou a descer. Devagar. Bem devagar mesmo. Como se do outro lado alguém a estivesse abaixando com cuidado para não fazer barulho. Meu coração batia muito rápido. Minha irmã chorava em silêncio. Meu avô estava respirando cada vez pior. Sem pensar, fui o primeiro a abrir. Eu sei que não deveria ter feito isso, mas eu fiz. A porta abriu para fora e vi ele a menos de 1 metro. Comunidade. Nunca vou esquecer isso. Mesmo assim, sinto que qualquer descrição é insuficiente. Isso sim parece um paciente. Ele usa uma camisola de hospital aberta e suja. O peito muito afundado. A pele de uma cor estranha, entre cinza e roxo. A cabeça estava lisa, mas não como se tivesse sido raspada normalmente. Era como se a pele estivesse grudada demais ao crânio. Os olhos pareciam escuros, profundos, fixos. E a máscara de oxigênio era o pior. Não parecia estar colocada sobre o rosto. Parecia que já estava dentro dela, como se a boca tivesse engolido e mesmo assim continuasse conectada a um tubo que pendia sem ir a lugar nenhum. Ela não me atacou. Ela só estava ali. Mas ela levantou uma mão. Bem devagar. E no escuro ela apontou para dentro. Tenho quase certeza de que é a cama do meu avô.
Não sei de onde tirei forças, mas me virei, peguei uma cadeira próxima e joguei nela. Mas nessa fração de segundo desapareceu. Quando virei para lançar, já não tinha mais ninguém. A cadeira bateu na parede do corredor e caiu com um barulho horrível. Aquilo não sumiu na minha frente como em um filme. No mesmo instante em que a cadeira passou, deixou de estar ali, como se tivesse desaparecido enquanto eu virava. Em uma fração de segundo, 2 enfermeiras saíram alarmadas pelo barulho da cadeira e depois um maqueiro. Minha irmã já chorava contando o que havia acontecido. Eu nem conseguia falar direito. Meu avô continuava agitado, mas consciente. Uma das enfermeiras, que eu não tinha visto antes, se aproximou muito de mim e me perguntou: "Foi o homem da máscara?" Eu disse que sim. Ela não fingiu desconhecer o que eu dizia. Ela se voltou para uma colega e disse: "Fale com o doutor, por favor." Não sei que história seu hospital tinha, nem o que sabiam. Nunca me disseram. E nós também não insistimos muito, porque naquele momento só queríamos tirar meu avô dali. Ir embora. Na manhã seguinte, como ele estava melhor, minha família entrou em acordo. Assinaram o necessário e o levaram, apesar da recomendação de mais um dia. Meu avô também ficou teimoso. Disse que não queria mais ficar lá. E, sinceramente, agora ninguém o contrariou. Fiquei em casa nos dias seguintes. Aos poucos voltei a comer melhor, a dormir e a recuperar a cor. Nunca perguntei diretamente a ele se também viu algo naquela noite. Só uma vez, já algum tempo depois, mencionei para ele que no hospital havia algo muito estranho no ambiente à noite e de madrugada, principalmente por volta das 3. Ei, tinha muita coisa lá. Acabei vendo mais do que eu gostaria. Isso foi tudo o que ele disse. E não foi preciso dizer mais nada. Minha irmã e eu evitamos falar sobre isso por um tempo. Quando finalmente falamos sobre isso, concordamos em detalhes muito específicos sobre a aparência daquele homem. Até detalhes que não havíamos compartilhado naquela madrugada. O formato da máscara, o peito afundado, a maneira como ele ficava parado em frente às portas e a sensação muito clara de que ele não estava descendo sem rumo, mas sim procurando. Eu sei que alguém poderia dizer que o cansaço, o estresse e o medo de ver meu avô daquele jeito, poderiam ter feito a gente imaginar coisas, e se tivesse sido só eu, talvez eu até aceitasse isso. Mas 2 pessoas viram isso. Procurando. Um paciente quase morreu naquela noite dizendo que estavam enforcando ele. Minha avó falou com esse paciente antes de contarmos qualquer coisa. Procurando. As enfermeiras definitivamente entenderam perfeitamente ao que eu me referia quando falei sobre a máscara. Não sei o que era, não sei se foi alguma pessoa que morreu ali, alguém que ficou preso naquele hospital, ou se é algo pior. Só sei que está rondando os quartos de madrugada, perto das 3, olhando para dentro, como se estivesse esperando o momento de entrar. E também sei que, se não estivéssemos com meu avô nessas noites, eu não teria ficado tranquilo pensando no que poderia ter acontecido se o homem da máscara encontrasse a porta aberta. Querida comunidade, obrigado por estarem aqui. Esperamos que vocês não tenham histórias de terror em um hospital, mas se tiverem, já sabem, por favor, compartilhem com a gente. Estamos com muita vontade de fazer uma coletânea sobre isso, mas ainda não temos tantas histórias. No próximo episódio, vamos anunciar os vencedores do sorteio. Vocês já sabem, ainda dá tempo de participar. É só ir nos episódios anteriores para saber como, para concorrer a um livro autografado. Obrigado! E lembrem-se, se ainda não tem, vamos deixar um link na descrição. Tinham nos avisado que já não estava mais disponível, que aparecia como indisponível na Amazon, mas parece que agora tem alguns exemplares disponíveis novamente. E se vocês encontrarem em alguma livraria, compartilhem com a comunidade onde foi, para que, se alguém estiver por perto, possa ir comprar também. Mas agora é hora de continuar
ainda resta mais uma história esta noite. Olá, Uriel, boa noite a você e à comunidade. Obrigado por me incluir no Relatos à Noite. Vou contar algo que aconteceu comigo na casa onde cresci, mas tudo começou antes de eu nascer. Sou o caçula de 3 irmãos. Quando cheguei ao mundo, meus irmãos já tinham 16 e 18 anos, então praticamente cresci como filha única. Eles já estavam em outra fase da vida, saíam com amigos, estudavam fora de casa e eu passava a maior parte do tempo sonhando. A casa onde morávamos tinha um quintal amplo. Não era especialmente bonito, mas tinha uma figueira bem grande que dava muita sombra. Essa árvore sempre esteve lá, desde antes dos meus pais comprarem a casa. Era realmente enorme, tão grande quanto uma figueira pode crescer. Quando eu era criança, lembro que muitas vezes ouvia uma criança chorando no quintal. Não era algo que acontecesse o tempo todo, mas o suficiente para chamar minha atenção. Era um choro bem baixinho, e de repente dava para ouvir como se uma criança pequena estivesse chamando alguém. Certa vez falei para minha mãe que uma criança chorava lá fora. Minha mãe não se surpreendeu, lembro bem disso. Ela não saiu correndo nem nada assim, simplesmente se levantou com calma, fechou as cortinas e me disse que era melhor eu ir para o meu quarto descansar, que eu ligasse a TV. Vi ela pegar uma garrafinha pequena em um móvel perto da porta e sair para o quintal. E isso se repetiu mais umas 2 vezes. Eu ouvia alguma coisa, falava para ela, minha mãe fechava as cortinas, pegava a garrafinha e saía. E eu ficava lá dentro esperando. Após alguns minutos, minha mãe voltava e tudo silenciava. Não, eu presumia que o menino já tinha ido. Como eu disse, isso aconteceu várias vezes enquanto eu crescia, mas nunca pensei muito sobre isso. Naquele momento era apenas algo estranho. Só foi quando eu já era mais velho, muitos anos depois, que meu irmão decidiu me contar algo. Numa noite estávamos conversando e surgiu o assunto da casa. Foi aí que ele me disse que antes de eu nascer, eles tinham vivido coisas muito estranhas naquele quintal. Ele contou que, quando eram crianças, ele e meu outro irmão também ouviam uma criança chorando. Mas não era só um. Eles quase sempre ouviam vários. Ele dizia que parecia haver um pequeno coro de crianças assustadas ao fundo. E não só os ouviam. O pior foi que chegaram a vê-los. Principalmente um que ambos conseguiram ver. Segundo ele, era uma criança que espiava por trás da figueira. Uma criança pequena, bem pequena, de uns 4 ou 5 anos mais ou menos. Nunca saía completamente. Sempre ficava meio escondido atrás da árvore, como se quisesse ser visto, mas ao mesmo tempo não. Meus irmãos contaram isso várias vezes aos meus pais na infância, mas no início ninguém acreditou. Um dia, meu pai resolveu verificar pessoalmente se havia algo estranho ali. Meus irmãos insistiam muito com ele que o menino sempre se escondia no mesmo lugar, atrás da figueira. Então meu pai pegou uma pá e começou a cavar bem ali. No início não achou nada, mas seguiu cavando. A pouco mais de 1 metro de profundidade, a pá bateu em algo duro. Quando ele afastou a terra, viu um osso. Ele ficou tão assustado que largou a pá. Ele chamou a polícia. Eles chegaram e só de tirar confirmaram que eram restos humanos. Os restos de uma criança. Os investigadores revistaram o jardim, pois já estava claro que aquilo não chegou ali por acidente. Quando continuaram cavando em outras partes do quintal, encontraram outro conjunto de ossos. Outra criança. Segundo disseram, os restos estavam enterrados ali há mais de 50 anos. Antes dos meus pais comprarem, ao chegarem à casa, não encontraram os responsáveis. Quem morou lá naquela época já havia morrido. Então o caso foi encerrado. Após isso, meus pais resolveram cimentar todo o quintal. Eles queriam esquecer o ocorrido ali. Durante muitos anos, a casa ficou tranquila.
Até que, algum tempo depois, eu voltei a ouvir algo. Mas meu irmão me disse algo mais. Ele me disse que achava que eu ouvia aquele choro quando era criança porque provavelmente havia outra criança também, uma que nunca encontraram. E que talvez por isso algumas noites ainda se ouve, como se alguém estivesse chamando do quintal, como se alguém ainda quisesse entrar.